Fala pessoal, mais uma vez pelo Rafcast. Hoje nós temos o nosso convidado. Para quem acompanhou o episódio 22, sabe muito bem que nós estamos com o Emerson Camilo, que é um convidado mais que especial. E para quem não acompanhou o episódio 22, a oportunidade de conhecer esse profissional extraordinário e principalmente o quanto ele já agregou e agrega muito, justamente em quem? Na vida de muitos profissionais. O episódio 22, nós falamos lá no episódio, quem não assistiu, assiste, que é imperdível. Falamos sobre um programa de carreira, que é um programa hoje, você, profissional CLT, que pensa muito em abrir o seu próprio negócio, investir, ser um empreendedor, não adianta realizar um trabalho como esse se você não tiver uma estrutura. E estrutura essa com um profissional, que é isso que nós falamos no episódio 22. Principalmente com toda a técnica que hoje o próprio Emerson já auxiliou mais de 70 profissionais e agregou e continua agregando muito. Só que hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que isso que ele ficou nos devendo lá, que era exatamente dando continuidade no programa, que é o programa de negócios. E esse programa faz todo sentido. Quem vem lá do episódio 22 e quem não assistiu, assiste esse episódio, esse agora, e depois volta para entender melhor. E principalmente, tanto nesse episódio quanto no outro, o contato direto de todo o time da E Camilo, que eles terão o maior prazer em dar todo o suporte. E o principal, viu, do episódio 22, tem uma surpresinha lá, quem assistir até o final, fica aí a dica, então tem que assistir até o final que tem a dica e que a gente também deixa uma dica para esse episódio também. Então vamos lá, sem mais delongas. Emerson, um prazer mais uma vez em te receber aqui. Você prometeu que voltava e voltou mesmo. Então esse é um, vamos dizer assim, um grande diferencial, principalmente nessa questão, e compartilhar nada mais do que o seu conhecimento que você tem aí, que a gente já pôde ter aí um sabor no episódio 22. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua vinda, viu? Robson, obrigado pelo convite, é um Obrigado. prazer estar aqui de novo, principalmente para ajudar quem está nessa jornada do empreendedorismo, né? Sim. A gente sabe o desafio que é empreender no Brasil, todos os desafios econômicos, políticos, isso e operacionais, né? Sim. A gente está num país continental, então hoje é uma satisfação poder compartilhar um pouquinho do que a gente ajuda os empreendedores, quem está empreendendo, o empresário que tem um negócio, como que ele pode ter mais resultado, Sim. ter uma estratégia diferente. Então vai ser um prazer compartilhar isso daqui. Nossa, maravilha. Então vamos lá. Eu queria que você, de uma maneira, não sei se a gente consegue, né, fazer como se fosse um depara para quem não acompanhou lá o primeiro, mas justamente aquela questão. Hoje eu sou um profissional, trabalho hoje, sou CLT, nós já falamos lá no episódio 22. Mas hoje um programa de negócio mesmo. O que hoje essa pessoa, ela é obrigada hoje do plano de negócio para ela dar seguimento. Então ela é obrigada a ser, vamos dizer assim, dona do seu próprio negócio, ou ela consegue, através desse programa também, agregar valor na empresa que ela trabalha. Porque o intuito não é esse. O intuito hoje da E Camilo é simples. Pegar um profissional hoje que é CLT, profissional que trabalha para outras pessoas, para ele trabalhar para essas pessoas e trabalhar para si. Mas hoje ele consegue, por exemplo, caso ele não tenha ainda, ele entenda que não é um momento, ele tem vontade, mas não é um momento. Sabe aquela coisa de sair da zona de conforto, aquele negócio que a pessoa entra em atrito com ela mesma? O que seria esse programa de negócio, Camilo? Um dos desafios hoje de quem está começando a empreender, ou de quem até mesmo se você está hoje dentro de uma organização e você fala assim, vou fazer uma renda extra aqui, vou vender uns produtos no marketplace. Certo. Você tem um empreendimento. Eu vou fazer aqui um outro produto digital e vou vender para várias pessoas que estão precisando desse conhecimento, desse e-book.
você tem um empreendimento. Só que a maioria das pessoas, Robson, como que começa o negócio? Fazendo. Certo. Então a pessoa foi lá e começou a vender. Começou a ter resultado. O que geralmente acontece? Chega um determinado momento que essa pessoa vê que esse negócio dá uma rentabilidade financeira que é mais interessante do que ela ficar vendendo as horas dela para ganhar uma remuneração fixa, porque ela pode ganhar muito mais fazendo esse outro negócio. Legal. Só que a maioria das empresas começam assim, a pessoa sai fazendo, vai criando uma remuneração e começa a empreender nisso. Sai da organização que estava e começa a empreender. O Sebrae diz que muitas empresas, até o 5º ano, elas fecham. Por que elas fecham? Isso é estatística. É estatístico. Mais de 70% das empresas fecham até o 5º ano. Por quê? Não é porque o negócio não é bom. Não é porque não dá dinheiro. Não é porque o mercado está em crise. É porque a pessoa começou a empreender, mas não teve um planejamento de médio e longo prazo. Perfeito. Então, ela começa a fazer. Só que ela vai fazendo, chega uma hora que ela chega num platô. Aquilo não aumenta mais. E se você não está crescendo, você está diminuindo. Sim, sim, sim. Porque vem o teu concorrente e começa a vender o que você vende, começa a te copiar e daqui a pouco você está dividindo o mercado. Certo. Então, o que a gente faz no programa de negócio? No programa de negócio, para quem está começando, que é o programa Dream Business, que é para a pessoa fazer com que o negócio dela, você que tem um sonho de empreender, você precisa do programa Dream Business, que é justamente a gente ajudar você a realizar esse sonho do seu negócio. Porque talvez a pessoa já esteja fazendo, só que se ela não tiver um acompanhamento, um apoio, esse negócio morre em 5 anos. Por quê? Porque enquanto você está sozinho, você está dando conta. Daqui a pouco o negócio cresce, você precisa de mais uma pessoa, Sim. mais outra pessoa. Aí você perde o controle do seu fluxo de caixa, você perde o controle do que você está vendendo e do que você está gastando. E aí você começa a investir em várias coisas e aí perde a noção para onde você está querendo ir. Então, quem está começando e o negócio está indo bem, ele começa a fazer várias ações e pode perder o foco. E pode não ter o retorno esperado daquelas ações. Então, o que a gente faz no programa de negócio? A gente ajuda quem está empreendendo a fazer ações estratégicas. Maravilha. Você vai investir no marketing? Em que momento você vai investir no marketing? Investir no marketing em quê? No marketing digital, no marketing off? Depende do negócio. Além disso, eu vou fazer uma parceria. Quais são os termos dessa parceria? Essa parceria é exclusiva? Ou não? Essa parceria ele tem comigo, mas ele tem com o meu concorrente também. Que parceria é essa, Então, né? mas existe parcerias que são feitas dessa forma. Meu Deus. E aí é aquilo que você precisa olhar. Qual é a estratégia de ter esse cara como parceiro? Sim. Para alguns casos vai fazer sentido. Imagina, se você tem a Volkswagen como parceiro teu. Perfeito. Ela não vai ser só seu parceiro, ela vai ser seu parceiro de outro representante. Sim. Até aí tudo bem. Mas para você é interessante ter essa marca como parceira. Agora, é diferente de você ter o João como parceiro. E ele ser seu e do concorrente. É outra coisa. Entendo. Então, dentro do programa de negócio, a gente olha para isso. Às vezes, um empresário ele está tendo muito sucesso, aí vem um investidor e fala assim, eu quero ser o seu sócio. E aí ele pensa, poxa, se esse cara entrar, a grana que ele tem, eu vou expandir, vou receber uma grana danada, vou poder fazer isso e isso expandir.
Mas a questão é, esse cara vai entrar como sócio administrador, sócio investidor? Sócio investidor, não, ele não vai te administrar, eu que vou tocar o negócio. E como que vai ser a composição? Como que vai ser o contrato social? Contrato social, o que que é isso, É, Emerson? Como que ele vai ter direito a voto? Não vai? Como que é a decisão? Eu que só tomo a decisão. Então tudo isso tem que pensar antes de fazer. E geralmente quem está começando não pensa nisso. Olha assim, o cara falou, propôs, ó, vou colocar 1 milhão no teu negócio. Ah, legal, vou injetar uma grana, vou ter vou ter capital de giro. Ótimo. Só que isso daí chega lá e depois fala assim, então agora a gente tem uma parceria 50-50. E se esse cara não quer fazer determinadas coisas que você quer fazer? Muitas dos negócios que se encerram por causa de contratos mal elaborados, onde uma das partes quer sair da sociedade. Mas do jeito que o negócio foi construído, se ele sair, a empresa se desfaz. Então, dentro do programa de negócio, a gente orienta essa pessoa que está começando a empreender a se planejar na linha do tempo. Em que sentido? Eu tenho um negócio hoje, meu negócio é local. Como que esse negócio vai crescer? Ele vai expandir para o Brasil inteiro? Ele vai expandir no meu bairro? Só vou ter uma loja maior? Ou não, eu vou criar uma franquia do meu modelo de trabalho? Então, são coisas diferentes. perfeito. Tudo isso a gente orienta no programa de negócio. Às vezes, o empresário quer só fazer mais venda. Ele não tem essa visão de futuro. Legal. Mas qual é o canal que você vai usar para adquirir novos clientes? É só os tradicionais? É só o físico? É o digital? O digital, qual canal? Existem vários canais. Então, quem está empreendendo, quem está na operação, às vezes não está olhando para tudo isso e não está pensando nisso. Dentro da mentoria do Dream Business, a gente ajuda o empresário a tomar essas decisões, a organizar. Eu tenho alguns clientes que, às vezes, eles recebem propostas muito interessantes. Se ele for aceitar todas as propostas interessantes, ele entra num nó. Porque um quer, o outro quer, e aí se ele diz sim para todo mundo, às vezes ele cai numa armadilha. É, verdade. Então ele precisa ter clareza o que ele vai dizer sim e o que ele vai dizer não. Porque de repente, uma sociedade onde eu entro com um investidor nem sempre é o que eu preciso. Às vezes eu preciso de um capital intelectual também. E se esse cara não vai participar da administração, só vai entrar com dinheiro, ele vai querer o dinheiro de volta, Sim. remunerado, porque senão ele põe numa aplicação e tem um ganho melhor. Sim. Então, quem está na frente do negócio tomando a decisão precisa ter clareza de qual é o próximo passo do meu negócio. Porque, às vezes, se você não está dentro de um programa de mentoria, você só vai executando, só vai executando, só vai executando. Lá na frente surge um problema, você não sabe como sair desse problema. Porque foi um problema que você criou ao longo do tempo. Sim. E aí é o efeito bola de neve, né? Desse tamanhozinho, vai caindo na montanha, virou uma bola gigante e agora você não consegue tirar mais essa bola de neve. E o problema que você causou foi por falta de conhecimento, né? Porque Por falta de orientação. de orientação. Exato, não, perfeito, é isso mesmo. Ô Emerson, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, que nem hoje, né? Você tem todo esse programa que é realizado. E aí, no episódio 22, pelo que a gente, né, acompanhei e tudo mais, que foi enriquecedor demais, tinha planos que a pessoa levava, um exemplo, 6 meses, e tinha um plano lá também que uma pessoa levava lá o plano de carreira dela, que era um plano que ela levava até, se eu não me engano, de 5 a 6 anos. Né? Por quê? Porque de uma maneira ou de outra é que nem ela queria ter, o plano de carreira dela era específico, só que ela tinha que se estruturar pelo tempo que ela ia se dedicar
em ter uma formação no âmbito dela de carreira mesmo, né? Não era nem no plano dela se manter por 5 ou 6 anos, não, mas assim, um plano de carreira dela para que ela tivesse a estrutura, quando finalizasse aquele processo, aí sim ela estaria apta. Hoje, por exemplo, num programa de negócios como esse, a gente segue a mesma linha de raciocínio ou não? Ou é mais fácil? Na verdade, o plano de negócio é já para o programa de negócio para quem já está empreendendo. Certo. Então, nesse caso, o que, que a gente vai ajudar ele? Ó, o seu estado da sua empresa é esse hoje. A gente faz um diagnóstico inicial. E aí, com esse diagnóstico inicial, a gente projeta onde você quer chegar nos próximos 5 anos dessa empresa. Lembra dos 5 anos Sim, que a sim. empresa fecha? Então, onde você quer chegar? Mas foi isso que agora me veio à mente, exatamente os mesmos 5 anos. Por onde você quer chegar? Só quero me manter vivo, quero me manter ali com a empresa aberta. Então, para conseguir isso, vai ter uma projeção de qual é o capital de investimento, o que você vai ter que fazer de ação de marketing, como que vai ser a sua estrutura de vendas, como que vai ser a tua equipe, qual vai ser os seus competidores que hoje estão no mercado, quais são as barreiras de entrada para entrar novos competidores. Se você tem uma barreira de entrada baixa, ou seja, qualquer um começa a empreender no que você faz, você começa o negócio, você tem 5 competidores, você bomba, faz sucesso, daqui na semana seguinte tem um monte de gente fazendo o que você faz. Por quê? A barreira de entrada é baixa. Agora você tem um negócio super especializado, difícil de entrar, porque tem regulamentação, Sim. você tem que obter licença, certificação. Se blinda, A né? barreira de entrada é mais Maior. alta. E para uma pessoa te copiar e você começar a atuar no mesmo mercado, ela vai demorar mais tempo. Só que isso, a maioria dos negócios, quem está empreendendo, não olha para isso. Então, dentro do programa de negócio, a gente organiza para ele ter essa visão e ele ter ações para lidar, porque enquanto você está fazendo hoje uma coisa, aquilo resolve o problema do teu momento. Sim. Mas daqui 5 anos, se você não tiver clareza do que você tem que mudar e começar a atuar os 5 anos do mesmo jeito, daqui 5 anos o que você fazia esse ano já não resolve daqui 5 anos. Porque o mercado mudou. É dinâmico, né? O mercado é O dinâmico. mercado mudou, seus concorrentes mudaram, as exigências do cliente Mudaram, exato. E aí a gente olha, e isso não é só um desafio de quem está começando. Empresas grandes que deixaram de olhar para o mercado, de fazer um plano estratégico eficaz, ou que erraram na definição da estratégia, hoje não existem mais do jeito que existia. Se você que está ouvindo o podcast aí, está assistindo a gente, for lá da década de 80, 70, você deve lembrar de uma empresa muito famosa chamada Kodak. Sim, verdade. Kodak era uma das líderes De da mercado. parte de mercado na parte de fotografia. Fotografia. Máquinas também, né? Máquinas de Sim, fotografia, quem é a filme. Kodak hoje? É verdade. Não existe. Só na história. Só na tem a história dela. Na realidade ela existe, mas ela está num nicho muito específico, ela não trabalha mais com fotografia para consumidor final. Então, é uma empresa que sumiu. Por quê? Por causa disso que a gente está falando. Ah, não, eu sou líder. É só a gente olhar o mercado de tecnologia. Olha para o seu celular. Década de 90. Qual era a marca top de celular? Nokia. Nokia, verdade. Quem tinha o Nokia tava no Verdade. estado da arte. Quem é a Nokia hoje? Não existe. Sony Ericsson também. Quem é a marca de referência hoje de celular? É Apple e Samsung. Se essas marcas não ficarem monitorando o mercado, vendo novas tendências, mudando ao longo dos anos,
elas perdem mercado. E é isso que às vezes acontece com o pequeno, que ele está na operação, ele está só executando. Se ele não planeja, ele não olha mercado, ele não diferencia o que ele vai fazer no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5, daqui a pouco ele deixa de existir. E sem perceber, né? E sem perceber. perceber. O problema é esse. Porque hoje, que nem, por exemplo, que nem a gente está falando aqui, o mercado é dinâmico, os clientes hoje são muito exigentes, muito exigentes, porque você tem aí muita oferta também no mercado, e é como você disse, se você hoje não cria barreiras, você abre justamente margem para que o seu concorrente comece a te copiar, e se ele não for teu concorrente, você começa a abrir justamente brechas para que você tenha concorrentes no mercado, porque o teu negócio é muito fácil de copiar, então a pessoa vai lá, copia e abre essa concorrência. Só que o problema maior é as pessoas simplesmente têm a visão do que eu sei, eu faço. Mas não é tão simples assim. E hoje esse programa, Emerson, eu entendo que você não só faz todo o suporte, mas também você começa a dar visibilidade da pessoa para que ela, de uma maneira ou de outra, continue caminhando, né? Porque assim, é que nem até vou dar um exemplo aqui hoje para quem tem o seu carro. Porque você fala assim, olha, meu carro nunca me deixa na mão. Por que ele nunca te deixa na mão? Porque você faz a manutenção. Preventiva. Por quê? Quem não faz a preventiva vai ter a correção, a manutenção corretiva, que é mais caro. Que é justamente isso que acontece hoje com uma empresa. Se você não faz a prevenção, ter o Se conhecimento, você não tem um programa, acompanhamento, se você não está numa mentoria, se você não está investindo em conhecimento empresarial, isso é o que você falou da preventivo. preventivo. Só que o legal que você falou agora, olha só, isso tudo é o que? Investimento. Porque o que o Emerson hoje, o que ele faz com o time dele lá, pela aí Camilo, é simples, é puro investimento. Por que investimento? Porque esse investimento, ele vai ter retorno. Por quê? Porque a barreira que até hoje, então, o Emerson está comentando com a gente aqui, qual que é a barreira? Porque se você tem conhecimento, você está se blindando de possíveis problemas que ele já, dentro do programa, junto com o time dele, consegue te dar visibilidade para que você não tenha, vamos dizer assim, esse problema. E depois tem que fazer o quê? Correções. E as correções são caras. Seja, por exemplo, às vezes você tem até mesmo, dependendo do problema, você tem um problema, às vezes, judicial. E judicial envolve advogado, custos honorários, que não são baratos, dependendo do problema. Sem problema, aliás, o problema de imagem da Não, marca. que é isso que eu ia também agora pontuar e pegando bem claro. A questão da imagem. A imagem é você ter a imagem da sua empresa arranhada. E para você voltar a construir a imagem da sua empresa, olha o gasto, que aí não é investimento, aí já é gasto, porque você vai ter que gastar com uma coisa que você não precisava. Porque se a sua imagem, a imagem da tua empresa, já era uma imagem conhecida, já tinha credibilidade no mercado, e por falta de conhecimento, você acabou colocando a imagem da sua empresa de uma forma ou de outra negativa, aí você acaba tendo um gasto muito grande e principalmente, às vezes você vai ter que gastar muito e mesmo assim você às vezes não vai ter a mesma credibilidade que você teve no passado. Pode ser que sim, você tenha, até porque a mente hoje do ser humano ela é muito seletiva. Às vezes a pessoa acaba, eu não lembrava que tinha acontecido isso com essa empresa. Ótimo para você, mas para cliente isso não é bom. Então, pelo programa a gente evita tudo isso, não é isso? Tudo isso é uma prevenção, né? E é um investimento justamente para você dar o passo certo, para você sempre estar evoluindo. O que eu mais ouço no programa de acompanhamento é o empresário falando: poxa, eu não tinha pensado nisso. Ah, eu não tinha pensado nessa O possibilidade. empresário, né? Exato. Então, o que acontece? Se você está só envolvido no dia a dia, você está executando, está fazendo sua empresa girar. Mas isso não é o suficiente para garantir
perenidade do negócio. O suficiente será você executar o que você faz e você ter um momento separado para você pensar no futuro da sua empresa. Esse momento separado não é na hora que você está tomando banho no chuveiro, tô cheio de preocupação com o dia de amanhã. Não, é dentro da mentoria. Caramba, dentro da legal. mentoria, você fazendo o plano. Aí você pega o plano para fazer, a gente dá a orientação, e aí você fala assim, poxa, agora eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pesquisar isso. Que era o tipo da coisa que você não pararia para ver e definir como vai ser o futuro da sua empresa. Legal. Se você não está num programa desse. Olha isso. Então, pessoal, não é por nada. Como eu iniciei, né, nós fizemos aqui o início desse episódio, da real importância hoje desses programas. Então, como eu disse, no episódio 22, se você não assistiu, a questão do programa de carreira, assista. E saia, perca, deixa essa zona de conforto, que é o que a gente fala hoje, que você fica aí trabalhando para pessoas, sendo que você pode se dedicar muito mais para o seu negócio e, consequentemente, ter ganhos maiores para o seu negócio. E você que hoje já saiu, vamos dizer assim, dessa zona de conforto, mas também não teve essa estrutura do programa de carreira, ainda dá tempo. Com aí Camilo, juntamente com o Eduardo e todo o time dele. E você que hoje já tem todo aí, vamos dizer assim, esse plano de carreira, mas para a gente não virar estatística dentro dos 5 anos, porque é aquela coisa que você falou também, ô Camilo, olha só, que eu estou acompanhando aqui de perto. Você que hoje está muito focado no dia a dia, no operacional, na estratégia e tudo mais, às vezes pode passar desapercebido algo muito simples hoje, mas que amanhã vai ser a pedra no seu calcanhar e que pode te gerar não só uma dor, mas também às vezes até mesmo prejudicar o seu negócio. E para isso a gente tem que seguir com esse programa, que é o programa de negócio. Exatamente. Muita empresa hoje ouve falar no mercado de inteligência artificial. É o que está todo mundo falando. A inteligência artificial pode ser um auxiliador do teu negócio. Mas se você não fizer nada, ela pode ser essa pedra no sapato que o Robson está falando. Olha aí, ó. Então, como você vai se preparar para o futuro? Você vai esperar o futuro chegar? Depois eu vejo. Se você vê depois, o depois pode ser muito tarde, pode ter um custo muito alto. É o que eu costumo falar, né? Que o futuro, na verdade, é o hoje, né? Porque assim, você não pode, amanhã não. O amanhã a gente já está planejando hoje. Porque o hoje, que eu estou executando agora, foi planejado ontem. Então assim, tudo é através de planejamento. Não dá para você simplesmente viver o dia. Você está vivendo hoje, mas algo que eu sempre falo, o que eu estou, o que está acontecendo nesse exato momento é algo que eu já planejei. Claro, acontece imprevistos. Isso daí é inevitável. Ajuste de rota Isso faz parte. Que é o intuito. Aconteceu um imprevisto, vamos ajustar a rota e vamos seguir. Que é isso que acontece, por exemplo, nos voos. Quando, por exemplo, você está lá, vai viajar e tudo mais, avião, céu de brigadeiro, maravilha. Só que no meio do caminho, acontece o quê? Formação de nuvem, tempestade. Ninguém vai passar por uma tempestade, se puder evitar. O que o piloto faz? Ajuste de rota. Justamente com a parte do ajuste, faz a volta, nem que seja um pouco mais aí de tempo que ele vai gastar, mas ele vai evitar o quê? O impacto, o confronto. Que é isso que hoje uma empresa tem que fazer. Evitar os impactos. Porque impacto vai causar o quê? Gasto, dinheiro, desgaste. E isso não agrega valor. Pelo contrário. Então, hoje, tudo isso a gente consegue através do seu time, não é isso? É isso. Não, então não tem hoje mais o porquê a gente deixar, por exemplo, de ter profissionais com excelência, como a gente está falando nesse episódio, no episódio 22, e também a dica que o Camilo disse aqui pra gente. Olha isso, a inteligência artificial. Você que hoje acha que inteligência artificial é coisa... Só para empresa grande. Esquece isso, hein? Esquece, porque quem acompanha e me acompanha pela RAF Motors sabe muito bem. Às vezes o pessoal até fala, ô Robson, mas foi colaborador novo? Não, é inteligência artificial. E as pessoas desacreditam. E hoje quem não acredita é que eu falo, vem tomar um café aqui comigo, vai ter opção também e oportunidade de conhecer, não só como, por exemplo, o Camilo, que é um
convidado e amigo que sempre está aqui conosco, mas não pode deixar de seguir principalmente os sinais, inteligência artificial, profissionais como por exemplo o Camilo, que isso faz toda a diferença. É a receita ideal e perfeita para o sucesso. Portanto, Camilo, agradeço demais, mais uma vez, assim, ó, sem palavras, porque é aquilo que eu falo para as pessoas que vêm hoje para tomar um café comigo e disponibilizar principalmente o conhecimento, que é o seu caso, pela segunda vez, sei exatamente da agenda dele e da dificuldade. Por isso que eu agradeço. Mais uma vez, saiba que aqui não tem nem portas aqui mais para você. Aqui a gente já tirou as portas. A hora que você chegar, você está em casa. E principalmente, 100% chancelado. Entre em contato no descritivo do canal aí, tem os contatos no episódio 22, nesse também, e de todos os nossos convidados. Portanto, você que não é inscrito, se inscreva no canal e acompanhe entrevistas como essa, que na verdade não é nenhuma entrevista, é mais um bate-papo, porque aqui a gente está entre amigos, para que vocês tenham conhecimento e principalmente acesso a profissionais desse gabarito. Acompanhe, se inscreva e também dê o joinha para que a gente continue gerando o quê? Mais conteúdos interessantes como esse. Camilo, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado, Robson. Satisfação. Até mais, gente. Valeu. Abraço. Tchau. Tchau. Sim, Camilo. O podcast profissional.